Bom, dando continuidade ao assunto da blockchain e os contratos inteligentes, esse vídeo ele vai ter como proposta, a construção de um contrato inteligente, justamente para ter essa ideia na prática como é que ele funciona. E aí, nessa prática, considerando o vídeo anterior onde a gente teve a criação de uma blockchain. E aí a gente aprendeu como fazer o destrave de uma conta, criação de contas, destravar uma conta para que ela possa realizar uma transação. Então, já tendo toda essa base preparada, agora a gente vai criar um contrato inteligente, que nada mais é, como se fosse um programa que a gente vai colocar dentro da blockchain. Então, esse código, auto-executável que a gente coloca dentro da blockchain, ele passa por uma transação. Então, por isso foi importante primeiro a gente instanciar uma blockchain, deixar ela funcionando e ativar um nó minerador, que por consequência a gente tem que destravar essa conta. Já que o nó minerador vai ser ele que vai verificar essa transação, quando a gente tentar fazer o deploy da smart contract, porque é ele que vai validar o contrato e vai fazer o deploy dele, a partir da mineração. Então, toda aquela parte de criação de blockchain e de trabalhar com contas dentro da blockchain é importante para esse momento. Então, coisas que são importantes que a gente vai utilizar agora. Primeiramente, o Python, vai ser a linguagem de programação em que a gente vai utilizar para trabalhar com esse contrato inteligente. Então, digamos assim, é o último passo. Mas antes disso, a gente vai utilizar o Truffle. O Truffle ele é um framework de desenvolvimento de contratos inteligentes. Então ele já é uma ferramenta completa para quem vai trabalhar com smart contracts, porque ele funciona tanto, ele tem ferramentas para auxiliar na criação, no deploy e até nos testes. Então, para quem está trabalhando com isso, o Truffle ele te permite fazer criação de testes, ele tem uma pasta lá para testes, em que tu vai desenvolver testes na linguagem dele, do contrato inteligente, que é o Solidity. E aí ele vai fazer testes para que tu possa testar esse teu contrato inteligente antes de publicar ele de fato na blockchain. Por mais que tenha gente que prefira testar debugando, isso não é uma prática muito legal, porque mesmo aqui é um ambiente privado, fechado, então não acarreta nenhum problema, mas em um ambiente de produção, isso é uma prática um tanto quanto problemática, já que você pode colocar um código aí defeituoso, e ainda mais um contrato inteligente que é auto-executável. Então ele pode fazer alguma coisa que pode fugir muito do teu controle, uma vez que ele não vai estar funcionando corretamente e ele vai ser executado automaticamente. Então isso pode ser um problema muito grande. Bom, então o primeiro passo que a gente vai fazer é instalar o Python. Aqui, tanto na tela quanto na descrição, eu vou colocar todos os comandos que eu utilizei. E aí, para o Python, eu vou colocar todos, incluindo as dependências, porque dependendo do ambiente que você estiver trabalhando, seja ele pelo fato de ser novo ou por ele ser um ambiente mais enxuto, pode ser que algumas dependências não tenha, então só o fato de instalar, por exemplo, o Python, a gente não vai conseguir trabalhar com ele, porque algumas bibliotecas que a gente vai instalar também, além do Python, elas precisam, por exemplo, de um GCC, um compilador C. Então, isso ele já é instalado por padrão, por exemplo, o Ubuntu, ele provavelmente já vem com o GCC, mas ambientes mais enxutos, como por exemplo um Alpine, ele não vai ter essas dependências, como o GCC, por exemplo, já que ela é uma dependência, uma distribuição criada para ser mais enxuta, muito utilizada em Dockers, em containers, onde você quer utilizar aquela imagem só para colocar a tua aplicação. Então, quanto mais leve, melhor. Já que a OpenAI tem cerca de 30 megas, então ela é ideal para tu colocar só a tua aplicação e ser de fácil transporte, Ainda mais um Docker, que é quando você coloca numa máquina nova, você faz o download daquela imagem. Então, por exemplo, colocar num Ubuntu aí de 1 GB, 2 GB para baixar não é algo ideal, Então, aqui a gente vai nessa primeira parte, primeiramente
eu vou instalar o Python e as dependências que a gente vai precisar utilizar. Dentre essas dependências eu vou colocar o pip, que para quem não conhece é uma espécie de biblioteca de gerenciamento do Python. Então, ao invés de você ficar procurando as bibliotecas e baixar e colocar na pasta e tudo mais, o pip ele serve para isso. Então, ele tem um comando que você coloca para baixar, a gente vai utilizar ele, inclusive. E aí, ele facilmente ele baixa aquela dependência, aquela biblioteca e instala para ti. E a biblioteca que a gente vai utilizar é o Web3, né? Que aí é utilizada nos smart contracts, que é a internet 3, que a blockchain a Ethereum vem trazendo, né? Que é a internet descentralizada e distribuída. Então, por exemplo, uma das dependências que essa biblioteca vai utilizar é o GCC, que aí no sistema talvez mais enxuto ele não vai ter. Logo em seguida a gente vai trabalhar com, a gente vai ter que instalar o NPM, que é uma biblioteca também, um gerenciador de biblioteca, mas dessa vez do JavaScript, porque muita coisa feita para a Internet 3, né, o trabalho com Smart Contracts, eles utilizam JavaScript. Então a gente vai baixar o NPM, porque o Truffle é feito em JavaScript. Então a gente precisa desse gerenciador de bibliotecas para poder baixar o Truffle para o nosso sistema e aí sim poder utilizar o Truffle, né, que é o framework de trabalho com o Smart Contract, que é onde a gente vai poder criar o nosso contrato inteligente, compilar e fazer o deploy. Então o primeiro passo aqui vai ser, eu vou fazer tudo de uma vez, então eu vou começar pelo Python, em seguida pela biblioteca, né, o Web3, depois o NPM e o Truffle. Bom, após a instalação do NPM, dependendo da sua máquina, do quanto você já utilizou ela e já teve que baixar outras dependências, talvez você já consiga instalar diretamente o Truffle, né? Então aí você vai usar o comando para instalar, né, o npm install Truffle. Você tenta logo ele, caso aconteça algum problema, logo em seguida aqui o vídeo vai mostrar como resolver esse problema. O primeiro passo é tentar atualizar o Node, né? Apesar do Node já funcionar, o Truffle funcionar com a versão 8, tem algumas dependências que precisam dele um pouco maior. Então talvez você tenha que atualizar ele, como é mostrado na atualização utilizando o próprio npm. E aí, caso isso ainda não funcione, né, você pode tentar instalar novamente Truffle. Caso isso não funcione, como foi o caso que vai ser mostrado aqui em vídeo, você vai criar, porque ele vai acusar de problemas de privilégios, né? E aí não é recomendado você utilizar o sudo npm, né? Porque você vai forçar algum privilégio que você talvez não tenha e isso pode acarretar outros problemas. Então, para evitar isso, dentro da própria documentação do npm, ele ensina como criar uma pasta global e linkar ela ao npm para dizer que tudo vai ser instalado ali. E aí essa é a solução. Logo depois você tenta instalar normalmente o Truffle, que é como é mostrado aqui no vídeo, e aí está tudo certo. Bom, agora com o Truffle instalado, então a gente vai poder trabalhar com os contratos inteligentes. Então o primeiro passo vai ser a gente criar uma pasta onde a gente vai trabalhar com os contratos inteligentes, onde a gente vai colocar o nosso projeto. Aqui a pasta tanto faz, eu vou criar ela aqui no nosso diretório, padrão, né, dependendo do usuário. Então, se você utilizar esse comando aqui, ele vai funcionar para qualquer computador, independente do usuário que você está utilizando, independente do nome. Então eu vou acessar essa pasta. Para quem não conhece, né, esse tio, ele é uma espécie de coringa que leva a gente a /home/usuário. Então, quando você colocar esse tio aí, né, independente do seu usuário, ele sempre vai apontar para o mesmo lugar, digamos assim, que em outras máquinas. Então, aqui dentro, a gente vai inicializar o nosso projeto com o Truffle init. Então, aqui é onde ele vai montar toda a estrutura que a gente vai utilizar no contrato inteligente.
Então aqui, quando ele faz esse processo, a gente pode ver que ele criou aí 3 pastas, que são chamados os contratos, as migrações e os testes. Além dessas 3 pastas, a gente vai ter um arquivo de configuração, no Truffle Config. Bom, dentro dessa pasta Contracts, é onde a gente vai colocar os nossos contratos, né? O nosso arquivo Solidity. E aí, a gente pode navegar por ele. Então, aqui dentro a gente só vai ter um arquivo de migração, que a gente vai ter que colocar, depois a gente vai mostrar mais na frente, né? Ele é necessário, porque o Truffle ele tem uma espécie de banco de dados. Então você linka ali os seus contratos e aí ele serializa isso. Então você vai criando migrações e aí você tem que fazer esses arquivos para que quando ele vá compilar, logo depois de compilar, na hora que ele vai fazer a migração, ele vai tentar fazer a migração de tudo. Mas por conta desse histórico, ele vai saber o que já foi migrado, já está em deploy e o que ainda não foi. Então ele não precisa estar sempre compilando e fazendo a migração de tudo, né? Através dessas migrações ele tem esse histórico. E aí dentro de migrações é onde a gente vai linkar, né? Ou seja, dentro de contratos a gente tem todos os nossos contratos, que é aí onde a gente vai colocar nosso primeiro arquivo, né? O famoso Hello World. E aqui em migrações é onde a gente vai mostrar, vai dizer para o Truffle o que já foi a nossa sequência, né? E aí a pasta de testes a gente não vai entrar nela, mas é onde você vai poder, de forma programacional, né? Você vai criar ali um código para que você faça esse teste de forma automática. E o arquivo de configuração. Bom, e aqui no arquivo de configuração, né, se você for dar uma olhada, ele parece ser bem grande, né, mas boa parte disso daqui é tudo comentário, né, explicando como é que ele vai funcionar e tem alguns argumentos já. Por exemplo, aqui na parte de redes, que é onde realmente vai importar para a gente, vai ter essa parte de desenvolvimento, que aí são essas seções que a gente vai descomentar. Então aqui tem o host, que aí é a nossa própria máquina, a porta que a gente vai utilizar, porque assim, o Truffle a gente vai utilizar ele no momento do deploy, né? A gente vai criar nosso contrato inteligente e vai fazer o deploy dele. Então é por meio dessa porta, que inclusive vai ser um argumento que a gente vai ter que adicionar na nossa blockchain enquanto a gente for fazer o deploy, que é o RPC. Então a gente vai utilizar essa porta aí para poder acessar o nó, para ele ter acesso a jogar esse contrato inteligente para dentro da rede. Aí aqui o ID da nossa rede. Aqui ele vai tentar acessar todos, mas para ser de uma forma mais direta, né? A gente vai colocar logo o nosso ID aqui, que a gente já sabe que é o 7854. Caso vocês tenham usado outro aqui, aí vocês colocam um valor que vocês utilizaram no momento da configuração lá da Genesis, né? Outra informação importante aqui é o gas. Esse gas aqui é a quantidade de... é o custo que você tem para colocar um contrato. Esse valor aqui, ele é fixo, mas ele depende muito do teu contrato. Então, quanto, digamos assim, mais forte for o teu contrato, mais pesado, maior vai ser a quantidade de gas que tu vai utilizar para fazer o deploy desse contrato. Então, isso aqui é muito de erro e tentativa. Então pode acontecer de você colocar um valor baixo e aí na hora que você for fazer um deploy ele vai acusar de que não tem gas o suficiente. Na verdade o gas aí ele digamos assim, é uma conversão direta do quanto você gastaria em Ether, né? Ou seja, acaba sendo um gasto financeiro para fazer o deploy do seu contrato inteligente. Então, você pode ir aqui por tentativa e erro para colocar o valor mais próximo possível, mas aí aqui eu utilizo um valor que foi um valor que eu encontrei para o meu experimento. Aqui eu demorei muito para encontrar ele, porque ele demorava muito para fazer e aí ele demora para tentar, ele demorava para fazer o deploy com aquele valor de gas, e aí acabava que ele estourava o tempo e aí não conseguia, então eu fiz esse processo várias vezes até chegar
esse valor que agora eu utilizo, né? Que é 0x47B700. Esse aqui é um valor relativamente alto, né? Mas é o que eu uso para os meus contratos, né? Os meus contratos acabam utilizando esse valor. Outra coisa é que a gente precisa saber qual vai ser a conta que vai financiar esse contrato, né? Já que tem um custo para colocar esse contrato em rede, então esse custo ele tem que sair de algum endereço, né? De alguma carteira. Então a gente passa ele aqui em forma de string 0x e aqui fica o endereço. Para quem não lembra, a gente pode aqui com outro terminal e atrás desse nosso endereço. Aí a gente tem duas formas, ou a gente vai abrir, né, a nossa blockchain, acessar o console lá, aquele GEF e tudo mais, ou a gente pode ir direto lá na pasta onde estão as chaves, que aí se vocês utilizaram a pasta padrão, é aquela .ethereum, e aí aqui store. Aí aqui dentro vai estar as nossas chaves, né? Aqui eu lembro que essa primeira é a que a gente está usando no nó minerador. Então é ela que eu vou utilizar para fazer a configuração aqui do Truffle. Então pronto. Isso é tudo que a gente precisa configurar dentro do Truffle. Então, aí após a conclusão da configuração, agora a gente já vai começar a trabalhar o contrato. Então, esse primeiro contrato que a gente vai fazer vai ser um Hello World básico. A gente vai criar ele, fazer o deploy, e aí depois a gente vai passar para a parte Python, e aí fazer uma chamada desse contrato por dentro do Python. Então, lá no Python a gente vai acessar esse arquivo, fazer a chamada do contrato dentro dele, e a gente vai ver que vai aparecer o Hello World, né, o início aí de qualquer linguagem de programação. Bom, então dando início agora à parte programacional, a gente vai criar o arquivo, né, de fato, que vai ser o contrato. E aí para isso a gente vai até a pasta contratos, e aí vai nomear ele. E aí a extensão para o Solidity é .sol. O Solidity, ele te obriga que na primeira linha, né, o cabeçalho, ele possua linha em que vai dizer qual é a versão ali que o contrato pode funcionar. Então, pragma Solidity, e aqui é a versão em que ele vai funcionar. Nesse caso, 0 maior ou igual aqui é 050 e menor que é 700. Então aqui, outra coisa que a gente já pode perceber é que a Solidity, ela finaliza os comandos com ponto e vírgula, que nem o C e o PHP. Diferente do Python, né, que ele olha pela indentação. Aqui eu poderia escrever todo o código em uma única linha, desde que eu separasse, né, cada comando por ponto e vírgula. Mas aí, como a gente não vai fazer isso, a gente vai quebrar a linha, a gente vai nomear o contrato. E aqui dentro é onde a gente vai começar a desenvolver o nosso código. Então a gente vai criar uma função chamada hello, sem nenhum argumento. E aí a gente vai dizer que ele é do tipo público e vai retornar uma string. E aí a única coisa que essa função vai fazer vai ser retornar Hello World. Quando a gente sai desse arquivo, a gente já pode inicializar a compilação. E aí o processo de compilação, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada builds, se ela não existir, nesse caso ela não existe. E aí ela vai pegar esse nosso contrato e transformar como se fosse num dicionário. Ele vai criar um arquivo JSON, onde ali dentro daquele arquivo JSON ele vai estar as informações necessárias para se trabalhar, né? Quais são as funções que tem dentro dele e tudo mais. Ali tem a pasta builds, e se a gente for navegar ela, builds, contratos, e aqui a gente tem o Hello World JSON. Tem aqui, ó, o nome do Hello World. Se a gente for fuçar mais aqui, a gente pode encontrar depois endereço, quando ela já for inserida dentro do... quando for feito o deploy na blockchain. E aí, o importante desse arquivo JSON é justamente esse array chamado ABI. Esse array chamado ABI é quem vai ditar, né, que vai permitir com que a gente utilize esse contrato inteligente. Apesar da gente ter o endereço dele quando ele for publicado, além do endereço, a gente vai precisar
desse ABI, que é uma espécie de dicionário, né? Ele que vai dar permissão para que a gente possa mexer juntamente com o endereço. Então, depois de criado o contrato inteligente, para que a gente consiga colocar isso dentro da blockchain, além de precisar da blockchain funcionando, a gente vai precisar de um arquivo de migração, né, para que quando a gente for fazer a migração, ele consiga identificar que esse arquivo .sol que a gente fez, ele vai também ser migrado, né, vai haver o deploy dele para dentro da blockchain. Então aqui a gente vai dentro da pasta Migrations, e aí vai criar um arquivo, por exemplo, lá já existe o arquivo 1, que é o próprio arquivo de migração. Então seria, por exemplo, 2deploy hello world, e aí a terminação dele é .js. Então, dentro desse arquivo de migração, o que a gente vai fazer é dizer que o contrato existe e fazer, né, forçar o Truffle a fazer o deploy dele. Então, para isso, a gente vai criar uma variável chamada hello world, e aí dentro dela a gente vai dizer que existe um contrato, e esse contrato ele se chama hello world, está lá dentro da pasta contracts, hello world. E aí agora a gente vai criar uma função que vai ser exportada para o Truffle para dizer que a gente vai fazer o deploy desse contrato hello world. Então a gente vai criar uma função com um argumento chamado deployer. E aí essa função, o que ela vai fazer é deployer, vai fazer o deploy de hello world. Que esse hello world aqui no caso é essa variável. Por isso ela não está entre aspas que nem aqui. Que aqui ele vai dizer o contrato. Então isso é tudo que a gente precisa dentro da migration. Todo arquivo de migration é esse template, é esse padrão. Então, quando vocês forem fazer outras migrações, né, as próprias de vocês, vai seguir esse padrão. Pronto, qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente agora a gente ter a nossa blockchain ativa. Então, agora a gente vai abrir uma nova aba no terminal, e para isso a gente vai navegar até a pasta lá que está as configurações da nossa blockchain, a Ethereum. E aí, primeiro passo, né, a gente vai precisar desbloquear a nossa conta. Então, a gente já vai pegar logo aqui ela. Eu lembro que é essa primeira, que é o que a gente vai utilizar lá pro comando unlock, né? Então, aqui eu vou dar um get no discover, vou dizer que ela vai ser um minerador, e aí eu vou dar network ID 7854, e aí eu vou destravar essa minha conta. Só que é o seguinte, se eu fizer só isso daqui, o Truffle ele utiliza uma porta específica para ele acessar a blockchain e fazer o deploy. Se eu só executar o comando do jeito que está, ele não vai conseguir. Então, para isso, a gente precisa liberar a RPC, que é como o Truffle se comunica com a nossa blockchain. Aí aqui ele tem um problema. Esse tipo de destravamento que a gente está fazendo, ele vai utilizar o HTTP, né? Porque a gente está liberando vários módulos. Entre eles o HTTP está no meio, né? Porque a gente vai utilizar o RPC. Então, para isso ele está dizendo aqui que o acesso ao HTTP ele é proibido. Então, durante o deploy, a gente pode utilizar um argumento chamado allow unsecure unlock. Né? Isso vai servir justamente para dar uma destravada no RPC, no HTTP, para a gente fazer o destravamento da conta enquanto a gente está fazendo o deploy. Existem outros métodos, a gente poderia só dizer quais módulos estão ativos, porque eu não sei se vocês perceberam, quando vocês abrem um console, ele mostra quais são os módulos que estão disponíveis. Como aqui eu não estou passando nenhum módulo explicitamente, então ele libera todos. Por isso dá esse problema. Aí caso você queira, né, deixar o RPC sempre aberto, então é bom procurar esses módulos. Como a gente vai fazer esse método somente para o deploy, então a gente permite esse destravamento de forma insegura,
para fazer o deploy, e logo em seguida a gente volta ao método padrão, né? Tirando tanto o argumento de permitir esse destravamento inseguro quanto o RPC. Então aqui ele vai pedir a senha e pronto, a nossa blockchain está funcional como sempre foi. Aqui a gente pode abrir o get attach, como a gente fazia. Aqui eu vou passar o get PC. Ó, como vocês podem ver aqui, todos esses módulos estão disponíveis, por isso eu tenho aquele problema. Mas aqui a rede está funcionando normalmente. Então agora eu retorno ao Truffle e aí eu posso dar um Truffle Migrate. Esse comando de Truffle Migrate, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá dentro da pasta Migrations, vai olhar os arquivos que ele tem que migrar, ele abre o arquivo, ele procura o que é que ele tem que fazer a migração, aí ele vai arquivo por arquivo e vai fazendo o deploy. Pronto, aqui ele começou a fazer a migração, isso significa que ele teve acesso à blockchain. Caso a gente não tivesse colocado o comando de RPC e, por consequência, né, o destravamento inseguro, a gente nem conseguia ver essa tela até agora. Ele ia dar um erro, ele na verdade ia demorar um pedaço, e aí ele ia dar um erro de que não conseguiu conectividade com a rede. Então aqui o que ele está fazendo? Ele primeiro fez a compilação, como a gente já tinha compilado, então ele não fez. Mas caso você viesse diretamente para o Migrate, ele ia fazer a compilação agora, e aí é que ele ia fazer o deploy. Então pronto, a partir de agora, o processo foi finalizado, né? Por exemplo, para o nosso contrato, ele demorou só 12 segundos para colocar isso. Então o que a gente já pode inferir daí diretamente desse valor de tempo? A nossa blockchain ela recebe o valor padrão de um bloco a cada 15 segundos. Isso quer dizer que a nossa blockchain ela ocupou menos de um bloco. Nosso contrato inteligente ele ocupou menos de um bloco. E aí ele traz algumas outras informações. Ó, esse já é o bloco 103 dentro da minha blockchain. E todo contrato inteligente, tanto o próprio arquivo de migrações, né, ele tem um valor de endereço aqui de contrato. É com esse valor que eu vou conseguir acessar o nosso contrato inteligente. Aqui no nosso caso, para o Hello World, vai ser esse valor de contrato que eu vou utilizar para aparecer o nome Hello World. Além disso, ele traz algumas outras informações. Essa é a conta que eu utilizei para fazer o pagamento, que é justamente aquela do nosso nome minerador, né, que ele está trabalhando. E aqui é o balanço, é o quanto eu tenho na minha conta, né? Por conta daquele valor lá absurdo que a gente colocou na Gênesis. E aí, para isso, eu utilizei esse valor de gas. Ó, como vocês podem ver, a quantidade de gas aqui que ele utilizou foi 1C05D, que é menor do que eu coloquei lá na configuração, que eu coloquei 47B700. Esse valor é muito menor do que aquele. Então, por isso, não teve nenhum problema. Eu usei menos gas do que eu posso, então ele passou tranquilo. E aí esse valor de gas utilizado, ele corresponde a 20 GWh, que aí um Whey é o menor valor de Ether, então não chega nem a ser um centavo. É um valor tão pequeno que a gente não tem em moedas fiduciárias esse valor. Então isso é o custo para o nosso custo financeiro, né, de colocar esse contrato inteligente dentro da blockchain, dentro da Ethereum. Então, eu não tive que enviar nenhum valor para colocar o contrato inteligente, então eu tive um custo de 0 ETH. E o custo total que eu tive foi esse daqui, né, que é o custo que eu tive de manutenção para fazer o deploy desse contrato inteligente. Então aqui como eu fiz um deploy de 2 contratos, né, então esse foi o custo total que eu tive, que foi fazendo o somatório dos dois, foi só esse valor, né, no caso. Então aqui eu tive 2 deploys e esse daqui é o valor total. Pronto. Feito isso, agora eu já posso acessar o nosso contrato inteligente e posso trabalhar com ele. Uma coisa, lá no nosso contrato inteligente, na hora que a gente fez o deploy, ele mostrou o endereço, que é o que a gente vai precisar.
Por muito tempo eu salvava esse valor, né, e trabalhava com ele de maneira fixa. Só que aí eu descobri, fazendo uma espécie de debugagem, né, no nosso ABI, aquele código JSON, que ele tem o endereço embutido nele. Então, quando a gente vai lá em Build Contracts, a gente pode ver que dentro dele, ó, na tag Networks, no array Networks, dentro do nosso número de ID, ele tem um endereço. Então eu consigo, já que eu trabalho com arquivo físico, eu vou conseguir trabalhar com esse endereço. Então eu não preciso estar carregando esse endereço para cima e para baixo, se ele já está dentro do arquivo. Então a gente vai acessar o arquivo JSON e vai trabalhar ele como se ele fosse uma variável dentro do nosso programa. A segunda parte é voltar a nossa blockchain para o estado, digamos assim, seguro, né? Então a gente vai tirar o RPC e a permissão insegura. A gente vai voltar para o estado padrão, né? Tirou o RPC, ó, a rede continua funcionando normal e isso, o nosso contrato inteligente já está aí dentro. Então a gente não precisa dessa tag RPC funcionando 24 horas. Aí agora a gente vai trabalhar com o nosso código Python para poder acessar o contrato inteligente, né, para poder mostrar o Hello World. Então eu vou criar aqui uma pasta para projeto, chama de Hello World Py. Aqui dentro eu vou começar a desenvolver o código. Então a codificação aqui ela é bem simples, então eu vou continuar dentro do terminal mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar as bibliotecas que a gente vai trabalhar, né? Então é a JSON e a Web3, que a gente já instalou no começo, né, através do pip. Essa biblioteca Web3 é ela que a gente vai utilizar para acessar o contrato inteligente, né, fazer a conexão com o blockchain e acessar o contrato inteligente. Então, tem várias formas de se acessar a blockchain, né? A gente vai, como eu já falei no vídeo anterior, a gente pode acessar por meio de endereço, pode acessar pelo arquivo físico IPC. Então aqui, se eu fosse utilizar o endereço, eu ia ter que utilizar o HTTP. Para isso eu ia ter que fazer a liberação lá de uma porta e tudo mais, que nem a gente precisou pro Truffle, né? Que eu tive que liberar o RPC e tive que liberar o destravamento inseguro, né? Então aqui eu vou utilizar o arquivo .ipc, que é o que a gente já utiliza lá no GFAttache, para fazer a comunicação com a blockchain. Então para isso agora a gente vai criar uma variável que vai acessar o arquivo lá que a gente utiliza para fazer a conexão com a blockchain, né? Aquele GFPC. Então a gente vai utilizar o IPC para fazer a conexão aqui dentro, aonde aquele arquivo está. Então, Ethereum GFPC. Após isso, a gente vai utilizar esse arquivo realmente para entrar na blockchain. Então, aqui o Web3 e a gente utiliza esse arquivo. Além disso, tem um código que eu sempre coloco que ele previne que a gente tem um problema com extrapolar 32 bytes. Né? Normalmente os contratos eles enviam os dados dentro de 32 bytes. Mas aí para prevenir, né, qualquer problema que a gente possa ter, então eu já coloco logo essa linha de código e aí para evitar problemas futuros. Após a inserção desse código, aí agora a gente vai abrir o nosso arquivo lá que contém o dicionário ABI. Então a gente vai navegar até a pasta que ele vai estar. Então esse arquivo aqui, a gente primeiro vai transformar ele em um objeto, né, que a gente vai poder trabalhar com ele dentro do nosso programa. E logo em seguida, esse contract file, essa variável, ele já pode ser trabalhado como uma variável que tem arrays dentro daquele documento. Então aqui a gente vai criar uma variável chamada ABI,
que ela é o contract file, e aquele array lá que a gente viu, que é o ABI. E a gente precisa dele para ter o controle do nosso contrato inteligente. Logo em seguida, a gente vai procurar o endereço do contrato, para não ter que ficar digitando, tanto para o código ser completamente mutável, né? Então eu posso, por exemplo, a única coisa que eu faria aqui, se eu fosse modificar o contrato, seria mudar o nome do contrato, ali na linha em que a gente abre. Mas fora isso, eu não precisaria ficar passando o endereço, ficar mudando o código constantemente, né? Porque mudou um contrato, muda tudo. Então aqui eu só aproveito, que eu já estou com esse arquivo aberto, e aí eu vou atrás do endereço, que eu já sei, né? Que eu já mostrei que está lá dentro. Então, contract file, e aqui eu sei que está lá num array chamado networks. Sei que dentro desse array networks ele tem o nosso ID, que era 7854, e dentro do 7854 era que tinha o endereço. Então pronto, nosso endereço já está dentro dessa variável. Logo em seguida, então, o que a gente faz é trabalhar com o contrato. Então, o contrato, a gente vai utilizar o W3, que foi criado ali em cima, para trabalhar na Internet 3. E vamos ativar o contrato. Para isso, ele pede duas informações, que é o endereço e o ABI. Além disso, como a gente vai trabalhar com um contrato, podem haver transações. Nesse caso do Hello World, a gente não vai ter uma transação. A gente vai só chamar a função Hello World. Mas no próximo exemplo, a gente já vai utilizar uma transação, né? Já vai ter uma transferência aí de custos. Então, para isso, a gente precisa também dizer para o nosso contrato qual é a conta que vai ser utilizada. Então, para isso, ele tem uma variável dentro desse W3, que é a conta principal. Então, para a gente não ter que digitar também o endereço da nossa conta, a gente pode fazer o caminho aqui que a gente utilizava lá dentro do console, que é o ETH accounts, e aí isso me traz um array e eu sei que é esse primeiro valor. Vou criar uma variável chamada message, já que eu sei que lá no meu contrato inteligente tem uma função chamada sayHello e tudo que ela retorna é um string. Então vou salvar esse retorno dentro de uma variável e mostrar a variável. Então para isso eu vou acessar o contrato e chamar uma das funções que tem lá dentro, que é sayHello. Essa função, eu poderia chamar ela como forma de transação e para isso passar valor e passar alguns argumentos e tudo mais, como eu posso também só dar um call nela. Esse call, ele só faz uma chamada, então não tem nenhum tipo de custo. Eu não trabalho com, digamos assim, eu não trabalho com um contrato inteligente, não faço nenhuma espécie de transação, por isso ele não tem custos. E aí eu vou mostrar essa mensagem. Na verdade, antes de executar o código, eu tinha esquecido que aquela função aqui do Midware, né, para evitar problemas com mais de 32 bits, ela não é padrão da Web3, ela tem que ser adicionada. Então, ao adicionar, é só executar o código. Bom, aqui ele deu um problema de não ter encontrado o arquivo, né? Então, foi algum problema aí ou com o tio. Na verdade, o problema está em builds. Ele não tem esse S no final. Mas eu vou tirar também o tio porque pode ter acarretado em algum problema, né? Então, vamos editar aqui o código. Passando o caminho completo e corrigindo aqui essa pasta. E pronto, Hello World. Então, esse foi o primeiro contrato inteligente. Ele foi lá na blockchain, fez a consulta, aqui a nossa blockchain continua funcionando. Como ela fez só uma chamada, não gerou nenhuma transação. Então, aqui ele não mostrou nenhuma transação para a gente, também não apareceu nenhuma transação lá, porque foi só um call, né? Ele só chamou o contrato inteligente e pegou o que estava lá dentro da variável.
E aí não é porque ela está lá na blockchain que aquela variável também é um valor fixo. Ela também é mutável, pelo fato de que você vai fazendo transações, essas transações vão ficando atreladas ao teu contrato, ao endereço, e aí nessa transação tu passa um novo valor. Então sempre que ele for recuperar, por exemplo, dar um call numa variável, se ela tiver sido modificada, ele vai saber que é para pegar lá do último bloco, né, o valor mais recente. Uma outra maneira de a gente trabalhar com contrato, né, um tutorial, tem esse Hello World e aí tem o outro que ele já vai ser um pouco mais complexo, então a gente já vai utilizar o que o Truffle chama de box. O Truffle ele tem lá dentro dele como se fosse um GitHub, em que ele tem caixas que você já pode trabalhar com os arquivos que estão lá dentro. Então você já pode criar, por exemplo, um contrato inteligente, um layout, e disponibilizar ele como se fosse uma caixa. Então aqui a gente vai sair dessa pasta, o nome lá da caixa vai ser MetaCoin. Então eu já vou criar aqui uma pasta chamada MetaCoin, vou entrar nela, e aqui ao invés da gente dar um truffle init, o que a gente faz é um truffle unbox MetaCoin. Então ele vai lá no site do Truffle, vai procurar essa caixa chamada MetaCoin, vai fazer o download dela para a gente e disponibilizar os arquivos aqui. Então ela vai vir na mesma estrutura que foi o Truffle init. Então ele vai criar lá aquele contratos, migrações, um arquivo de configuração, e aí ele já fala aqui ó, que a gente já pode compilar, fazer a migração ou o teste. A gente vai verificar aqui o que é que tem aqui dentro. Então lá tem os contratos, o arquivo de migração e o teste e o arquivo de configuração. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser configurar. Então aqui ele vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez no outro. Então aqui a gente vai descomentar e vai usar as mesmas configurações que a gente tinha lá. A porta é 8545, Network ID é 7854. Para isso a gente vai ter o gas, que é 0x47p700, e o from, que é a nossa conta. Aqui eu não lembro de cabeça, então eu vou ter que ir atrás de novo. E aí eu vou utilizar o nosso arquivo lá de configuração. Para isso, que ele já está lá todo configurado, então ele já tem o valor certinho. E pronto. Nosso arquivo de configuração está funcional. Aí aqui o que a gente pode fazer ainda? A gente pode ver, por exemplo, o arquivo de migrações. Ó, ele tem aquela primeira migração, que é o que vem com o init. Vai ter esse segundo arquivo, que ele segue aquela mesma layout lá que a gente utilizou. Ele faz um deploy de um arquivo chamado convertlib, faz o deploy de um arquivo chamado metacoin, e aí ele linka esses dois para dizer que eles pertencem à mesma aplicação. Ou seja, a gente já sabe que lá em contratos vai ter pelo menos esses dois arquivos, né? Que é o arquivo de migrações, que é o padrão, vem o convertlib e o metacoin. Vamos ver o convertlib, que foi o que ele fez deploy primeiro. Bom, esse convertlib, ele tem uma função chamada conversão, que ela recebe uma quantidade e uma unidade de conversão, né? Então, é uma multiplicação. Aqui seria, no caso, para, por exemplo, converter real para dólar, no caso o Ethereum para real, o Ethereum para dólar. Então ele vai receber uma quantidade, que muito provavelmente vai ser em Ether, e uma unidade de conversão, que aí pode ser, por exemplo, uma moeda fiduciária, né? $1, R$1, €1. E aqui o outro arquivo, o metacoin, que aí é a aplicação de verdade, né? Então aqui ele vai ter uma variável chamada mapping, que aí o que essa variável faz. O tipo de variável chamada mapping, ela vai mapear um endereço, nesse caso é um valor inteiro, né? Então aqui ela está mapeando um address ao inteiro. Um inteiro sem sinal, né? Um unsigned int.
E aí, esse mapeamento de um endereço com valor inteiro, esse valor inteiro é chamado de balanço. Então, o que é que daqui a gente já pode perceber? Que a gente vai dizer que o endereço tem um certo valor. Então, daqui a gente já consegue entender que esse contrato inteligente ele vai ser uma espécie de banco, né? Então, ele vai dizer que o endereço X tem um valor Y. Aí aqui ele tem um evento, que aqui ele chama de transfer. Esses eventos eles são bastante importantes para que a rede saiba que algo aconteceu. Por exemplo, lá no Hello World a gente utilizou uma chamada de função, a call, para saber o valor lá, que no caso a gente não utilizou dentro de uma variável, né? Foi um retorno direto de uma string chamada Hello World. Mas, por exemplo, a gente poderia fazer um call numa variável no endereço X para saber o quanto é que ela tem de balanço. E aí o evento ele vem para tornar o sistema mais dinâmico. Ao invés de toda vez que eu tiver que saber o valor de uma conta X, eu ter que ir lá no contrato inteligente, me diz qual é o balanço da conta X, o evento ele já fala para toda a rede que aconteceu uma transferência. Né? Aqui no caso ele chamou de transfer, mas podia ser um outro nome. No caso lá do meu experimento, eu acho que o nome do evento eu coloquei Resource Management, e aí aqui dentro é o que é que ele vai avisar. No meu caso lá eu aviso qual é o valor de CPU, qual é o valor de memória, quanto é que está sendo usado de disco, se a bateria, se o notebook, por exemplo, está plugado numa fonte de bateria, se está quantos por cento de bateria. Então aqui o que é que ele está passando? Ele está passando o endereço, que aqui ele chamou uma variável from, né? Da onde é que está saindo esse valor, um endereço que ele chamou de to, que é para onde está indo esse valor, e um inteiro que ele chamou de value. Ou seja, sempre que houver uma transação utilizando esse smart contract entre duas contas, ele sempre vai alertar para toda a rede que houve uma transferência. Olha, a conta A mandou para a conta B um valor X. Então, todo nó que estiver conectado a esta rede tiver com um contrato aberto e estiver escutando esse evento, sempre que houver um evento, essa conta vai ser avisada. Então isso tu pode linkar outras programações, tu não precisa fazer tudo no teu contrato inteligente. Então tu pode, por exemplo, com um código Python rodando por trás, tu vai escutar todos os eventos. Mas aí, por exemplo, tu só vai querer, tu sempre vai fazer uma ação quando um valor for acima de 1000, por exemplo. Aí tu vai tentar investigar, não sei, a média da tua rede é sempre transferências de 100, e quando houver uma transferência acima de 1000, tu vai tomar alguma ação. Então isso tu faz dentro do Python, né? Aí aqui tem uma função chamada construtor, que aí essa função, para quem não sabe, na programação, qualquer linguagem de programação, existem os construtores, que no momento que o código é instanciado, o construtor é a primeira coisa que vai ser executada, né? Quando uma classe é instanciada, o construtor é a primeira coisa que é executada. Então, nesse caso, quando é que o construtor vai ser executado? Quando for ser feito o deploy. Então, assim que ele entrar na blockchain, o construtor é executado. E aqui o que é que ele faz? Ele diz que a minha variável balanço, né, que é a que está sendo mapeada ali em cima, ela, como é um mapeamento, essa variável, ela tem um array, que aí dentro desse array é esse endereço, o address. Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo aqui o balanços, aí ele vai pegar tx e a transferência de origem, ou seja, quem é que está fazendo o deploy desse smart contract? No caso é o nosso nó. Então ele vai criar dentro da variável balanço um array específico para a tua conta. E aí ele vai pegar e colocar um valor de 10.000 lá dentro. E aí, além desse construtor, ele tem mais 3 funções. Quais são as lógicas dessas funções? Ela vai ter a função sendCoin, que aí ele vai receber um endereço e uma quantidade, ou seja, aqui é a transferência. E aí ele vai retornar um valor booleano, né? Que aí ele só quer saber, se tu fez uma transferência, ele só quer saber se deu certo ou não. Então, na hora que ele vai fazer aqui, o que, é que ele primeiro faz uma checagem, ele olha, né? Assim, sempre que você também manda uma mensagem utilizando a blockchain,
aquela transferência ela é chamada de mensagem, né? Esse MSG. E aí tu consegue, dentro desse MSG, ter várias informações. E uma delas é de quem está enviando, né? Quem criou essa transferência, essa transação. Então ele vai aqui na variável balanço, vai procurar o endereço de quem criou essa transação, ou seja, quem está tentando enviar alguma coisa. E vai ver se ele tem menos do que o que ele está pedindo para mandar. Se isso acontece, o que ele está querendo dizer? Tu está tentando transferir um valor que tu não tem, então ele já retorna falso. Caso não, né, se esse if não for verdade, então ele vai pular essa linha. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de quem está enviando e vai reduzir essa quantidade. Ele vai pegar quem vai receber e vai adicionar essa quantidade e vai emitir um evento. Esse evento ele só é emitido quando, por mais que você tenha criado um evento ali em cima, você pode ter vários eventos dentro de um smart contract. Isso vai definir da tua aplicação, né? Depende de como é que tu vai utilizar esse evento. Então aqui eu digo que quando eu enviar uma transação e ela não falhar, né? O cara tem a quantidade que ele deseja, então ele vai emitir uma transferência e aqui o primeiro campo, né? Como foi definido ali em cima, é quem está mandando, quem vai receber e a quantidade. Ou seja, no momento que ele passar por essa linha, todo mundo que estiver escutando o evento desse contrato inteligente vai receber uma mensagem que tem essas três informações. E ele retorna verdadeiro. Outras funções que aqui ele vai ter é... Aqui essa última, pegar o balanço. Então ele vai simplesmente só retornar o quanto é que tu tem nesse endereço, né? Em quem é que está chamando essa função. E aí tu tem também se tu quiser fazer a conversão. Porque, por exemplo, esse contrato inteligente, ele é como se ele estivesse criando uma espécie de moeda própria dentro da Ethereum. Então, aqui ele está utilizando aquele outro contrato inteligente para fazer uma conversão. E dentro desse outro contrato inteligente, ele tinha uma função chamada convert, que ele pegava um valor e um inteiro para utilizar na multiplicação. Então ele vai retornar aqui o quanto tu tem de balanço vezes 2. Por exemplo, se eu executar essa função assim que eu criar, o meu balanço inicial é 10 mil. Então aqui nessa de baixo ele me retornaria 10 mil e aqui ele me retorna 20 mil. Que é, digamos que seria a conversão da minha moeda, a Metacoin, em ETH, né? Como se eu tivesse uma moeda própria dentro da Ethereum. Então, já a partir desse exemplo aqui, que a gente vai colocar já para funcionar, então a gente vai fazer o deploy dela dentro da nossa blockchain, que está funcional. Então, para isso, a gente vai ter que matar a blockchain de novo, subir a RPC. A gente já, a partir desse contrato que tem aqui, a gente já pode fazer infinitas coisas. A gente já sabe como fazer um evento, já sabe como trabalhar com transferências, com variáveis, com mapeamento, né? Ou seja, dizer que aquele valor de variável pertence a um endereço dentro da blockchain. Então, com isso, a gente já pode criar diversas funções. E aí eu vou mostrar, assim que a gente fizer o deploy, como é que eu tenho acesso a, por exemplo, esse evento, como é que eu vou ter acesso a essas funções utilizando o Python. Então, é o Python que vai fazer a chamada desse sendcoin, assim como é o Python que vai receber esse evento, né? O transfer, quando ele foi emitido, a gente vai escutar ele pelo Python. Então, não tem nada para ser configurado aqui dentro, eu vou sair do arquivo. Vou voltar lá para minha blockchain. Vou colocar o RPC novamente. A senha. Tudo funcional. Então aqui a gente basta usar o Truffle Migrate. Lembrando, a gente não fez o Truffle Compile, né? A gente não fez a compilação e quando fez o download não veio aquela build. Só que como a gente fez o download já de um arquivo pronto, então a gente já sabe que vai compilar, não vai ter problema nenhum. Então aqui, olha, está compilando os 3 arquivos e logo em seguida ele vai fazer o deploy desses 3 arquivos na nossa rede, né, de desenvolvimento, no 7854. E aí a gente tem esse limite de gas aqui e ele vai fazer a migração dele assim como ele fez lá para o nosso Hello World. Então aqui ele vai começar
fazendo o deploy da migration, desse arquivo 1, logo em seguida ele vai fazer para o arquivo 2 o deploy dos dois smart contracts, né? Então aqui é a mesma coisa, ele vai e mostra o endereço do contrato, mas essas informações a gente não precisa anotar porque vai ficar tudo dentro daquele arquivo que vai ser gerado no builds. Então, feito o deploy, a gente já pode voltar a nossa blockchain para o estado sem o RPC. E agora a gente vai trabalhar, né, com a blockchain, vai fazer as modificações lá naquele nosso código para trabalhar agora com esse novo contrato. Então, a gente vai navegar até a pasta que a gente estava antes, modificar main. Aí, ou seja, aqui de cara a gente já sabe que vai mudar essa pasta, que lá eu chamei de metacoin. E esse arquivo também é metacoin. De resto, ó, como vocês podem ver, aproveita tudo. Todo esse cabeçalho aqui é aproveitado, como a forma que ele absorve o ABI, como ele absorve o endereço, tudo isso é aproveitado. O que vai mudar é a nossa aplicação, que é daqui para baixo. Né, a mensagem e mostrar, né, o que aconteceu. Então, tendo em vista que a diferença é aqui, a gente vai apagar isso e aí vai fazer a publicação de novos valores, né? Aquela sendCoin, que era a função de transação. Então, para isso a gente vai criar uma variável chamada thhash, porque toda vez que a gente faz uma transação, o retorno dela é um hash, né? Aquele valorzinho que a gente fez no vídeo anterior, quando fez uma transação entre duas contas, ele gera um hash para a gente. Então aqui o padrão é o mesmo, né? Contract, functions. Aí aqui agora a função é diferente, né? Sendcoin. Aqui dentro vai ser o endereço de quem está enviando, ou de quem vai receber, porque a sendcoin, né? Deixa eu abrir ela aqui para mostrar novamente. Aqui, na hora que você chama o sendcoin, ele pega quem está enviando. Então, a gente não precisa passar o nosso endereço, só de quem vai receber e quanto ela vai receber. Aqui a gente sabe que a nossa quantidade é 10.000, então vamos colocar um valor menor do que esse. Então eu vou mandar para aquela nossa segunda conta um valor de 1.000. E aí, pelo fato dela ser uma transação, aqui é diferente. No final eu não passo ponto .call, eu passo ponto .transact. E aí é o seguinte, essa transação ela me gera um hash. Só que aí eu só sei que aí ela me retorna um hash, e aí eu vou ter, por exemplo, se eu preciso de uma resposta para continuar, por exemplo, a lógica do meu programa poderia ser, eu só passo para o próximo passo se eu receber que foi verdade, né? Porque pode acontecer de ser um retorno falso, né? Por exemplo, eu não ter esses 1.000, né? Eu já ter distribuído, já ter gasto esses 10.000, e aí eu não tenho mais nada, então ele vai me retornar falso. Se esse valor não me impede de nada e eu só continuar a aplicação, não faz sentido. Então a gente precisa receber a confirmação de que essa transação foi efetivada. Então tem uma função dentro do W3 que é wait for transaction received. Ou seja, eu vou esperar pelo recibo dessa transação. E aí essa função, ela espera esse thhash, que é justamente o código, né, dessa transação. Então, como essa transação gera um código, aí eu pego e falo assim, olha, toma esse hash e me diz quando ele for processado, né? Se por um acaso, aí o que é que pode acontecer? Ele vai ficar esperando pela validação dessa transação. Caso ela não aconteça, se eu não me engano, é um tempo de 700 segundos, aí ele vai quebrar teu código. Então tu sabe que essa transação ela não foi minerada, né? No caso, ela não vai ter os mineradores.
Mas, para a gente saber a resposta, a gente teria de utilizar um evento, alguma coisa assim. Mas aí, aqui a gente pode dizer, por exemplo, transação ocorreu com sucesso. Né? Ou seja, o único motivo dele não mostrar essa mensagem é quando a transação não foi minerada, então ela vai quebrar. Então, executando aqui o código. Opa, teve aqui um problema de typo, né? Esse C é maiúsculo, ele é aquele sensitive, né, para achar o arquivo. Então, metacoin, o C é maiúsculo. Executando o código. Ó, a transação ocorreu com sucesso. Se a gente vier aqui na blockchain, ó, foi submetida uma transação. Processo parecido quando a gente fazia entre os consoles. Caso eu pedisse para printar esse hash, eu ia ver que é exatamente esse mesmo hash aqui. Como eu não pedi, mas vamos lá. Nanomain, vou abrir aqui o arquivo. Lá no final basta eu mandar salvar esse recibo aqui e mandar printar o recibo. Ele vai ser uma espécie de array e a gente vai conseguir analisar ele. Então, vamos executar aqui o código. Ó, transação foi submetida, o hash aqui é 7977. Recebeu aqui, quer dizer que funcionou, né? A transação ocorreu com sucesso. E aí a gente consegue ver aqui, ó, o hash da transação é um hexadecimal de bytes de 7977. É exatamente aquele mesmo que a gente viu lá. Então pronto. Esse é o básico do Smart Contract. Então daqui o que falta é a gente trabalhar com um evento. Né? Aqui a gente conseguiu enviar uma transação, mas aí a gente não foi notificado, né, de que ela ocorreu. Então, deixa eu fazer uma cópia desse arquivo para ser evento.py. Já que toda aquela estrutura vai ser a mesma, né, então a gente vai repetir o mesmo arquivo. Então aqui a gente vai editar o evento. Aí aqui o evento, ele é um pouco diferente, né? Porque pelo fato dele estar esperando por um evento, então ele tem que estar sempre executando. Então aqui a gente vai travar ele num laço de verdade, né? Ou seja, isso daqui vai estar sempre executando. E aí nesse while a gente vai estar sempre executando esse laço e aí esperando por eventos. Aí podem enxergar um ou mais eventos. Então por isso a gente vai utilizar um for e aí pegar cada evento de maneira individual. E aí a gente vai ter um event filter que vai pegar as novas entradas do nosso contrato. Só que esse event filter aqui a gente ainda não definiu ele. Então a gente vai definir aqui fora. Que aí é por meio dele que a gente vai fazer acesso ao contrato. Então, contrato, eventos, né, aqui no lugar de funções. E aí a gente vai utilizar o nome daquele evento, que eu acho que era transfer. A gente pode verificar aqui. O nome do evento é transfer. E aí a gente vai criar um filtro e vai dizer que esse filtro ele sempre vai pegar do último bloco, né? Ou seja, a gente sempre quer estar recebendo as novas transações. Então, por isso, esse nosso filtro aqui vai estar sempre vindo quando tiver um bloco novo, ele notifica a gente. Tem outros argumentos, né? Outro tipo de se trabalhar com eventos, um filtro. Então, aqui a gente criou está esperando novas entradas. Sempre que tem uma nova entrada, a gente pega ela de forma individual. Então, aqui a gente vai trabalhar com cada evento de forma individual. Então, a gente vai ter os valores, que aí vai ser esse evento. E esse evento ele é um array. Então aqui a gente vai trabalhar com os argumentos deste evento. Os argumentos, eles nada mais são do que aqueles que a gente manda emitir. Então quais são aqui? São 3. É quem está enviando, quem está recebendo e
quanto está sendo transferido. Então aqui a gente vai ter pelo menos 3 valores. Então aqui a gente vai ter uma transferência entre duas contas. E aí aqui a gente vai querer mostrar os 3 valores, né? A conta A transferiu para a conta B e quanto foi. Então aqui dentro a gente vai trabalhar com esse values, né? Essa variável chamada values. Aí dentro dela é exatamente o nome que a gente deu aqui. Então é underline from, underline to e underline value. Ou seja, o que é que o nosso código aqui está fazendo? Ele vai ficar num loop infinito, vai ficar esperando por um evento. Quando esse evento acontecer, ele vai colocar na tela. Então aqui a gente vai abrir um outro terminal. Na verdade eu vou colocar aqui para abrir uma outra janela. E aí essa outra janela vai ficar executando o evento, né, que eu quero ele fique rodando sempre. E aqui eu vou executar a transação. Então, ó, ocorreu aqui, né? Teve a transação foi submetida, foi detectada pelo nó, é a C099. Aqui, como a gente mandou printar o recibo, né, ele aparece. Ele está aqui, C099. Diz que a transação ocorreu com sucesso. E aqui o evento, ó, ele notificou. Ele diz que ele passou da nossa primeira conta, aqui no meu caso A852, transferiu para essa segunda conta, que é aquela outra conta que a gente tinha criado aqui, e aí eu transferi um valor de 1000. Com isso, já se tem base para fazer praticamente qualquer coisa utilizando o blockchain. Então aqui a gente já viu os contratos inteligentes, tanto para simplesmente só mostrar um string, como aqui a gente já está trabalhando com transações. Esse exemplo aqui do Metacoin, ele de forma assim, bem grosseira, é o que eu utilizo para a minha pesquisa. Então eu tenho lá dentro do meu contrato inteligente diversas variáveis referentes ao status do computador, à saúde dele. Então, quanto de CPU ele tá sendo consumida, quantidade de RAM, quantidade de espaço em disco que já foi alocado, e a bateria, por exemplo. E aí sempre que e aí eu tenho minhas regras de negócio, e aí sempre que acontece algum tipo de modificação, eu submeto para a minha blockchain uma nova transação. Essa transação, ela não tem destinatário. Ela é como se fosse uma Sandcoin, só que ela não passa o endereço. É como se o destinatário dela fosse a própria blockchain. Então é o mesmo processo, ela gera uma hash, eu fico esperando esse hash receber um recibo, ter um recibo, e aí outras máquinas elas ficam só escutando, elas ficam como esperando o evento. Quando esse evento chega, aí elas olham, né, os valores que tem, aqui no caso foram esses 3, mas lá são muito mais, então eu pego esses valores e aí trato eles e trabalho com eles. Então é basicamente desse jeito que eu tenho trabalhado com blockchain e contratos inteligentes.